A cozinha da casa da família Cardoso não havia mudado em 20 anos. As mesmas cortinas amarelas desbotadas, a mesma mesa de carvalho riscada onde 3 gerações haviam compartilhado almoços de domingo. Mas hoje, o ar parecia diferente. Mais pesado. Sara Cardoso apertou a caneca de café enquanto observava o irmão, João, andar de um lado para o outro no chão de linóleo gasto. Ele não pode estar falando sério, João murmurou, passando as mãos pelo cabelo pela 5ª vez em tantos minutos. Pai prometeu que aquela casa seria minha. Ajudo ele a manter há anos. Sara suspirou. Aos 42, ela era a mais velha dos 4 irmãos Cardoso, e de alguma forma sempre acabava bancando a mediadora. O testamento diz o que diz, João. Todos nós ouvimos ontem. O pai deles, Roberto Cardoso, havia falecido há 3 semanas após uma batalha misericordiosamente breve contra o câncer. A leitura do testamento deveria ter trazido um encerramento. Em vez disso, havia aberto feridas que nenhum deles sabia que existiam. Mas a Bia nunca nem o visitou. Ela se mudou para São Paulo há 10 anos e mal ligava no Natal, João continuou, sua voz aumentando. E agora ela fica com a casa do lago. O único lugar que o pai amava mais do que tudo? Sara estava prestes a responder quando a porta da tela rangiu. A irmã mais nova deles, Emília, entrou, com os olhos vermelhos de mais uma noite de choro. Aos 35, Emília sempre foi a mais sensível, a que ficou mais próxima do pai depois da morte da mãe. A Bia vem hoje? Emília perguntou baixinho, servindo-se de café. Ela disse que viria, Sara respondeu. Lá pelo meio-dia. João bufou. Provavelmente trazendo aquele corretor de imóveis que ela mencionou. Mal pode esperar para lucrar. Isso não é justo, Emília disse, embora sua voz não tivesse convicção. Não sabemos o que ela está pensando. A verdade era que nenhum deles realmente conhecia a Bia. Depois que a mãe deles morreu, Bia havia mudado e se fechou, e então finalmente partiu fisicamente, construindo uma carreira de sucesso em finanças do outro lado do país. O pai deles nunca parou de esperar que ela voltasse para sempre. Agora, parecia que ele havia feito uma última tentativa de trazê-la de volta, deixando-lhe a casa de campo da família em seu testamento. O som de pneus no cascalho anunciou outra chegada. Pela janela, Sara observou enquanto a caminhonete do irmão, Miguel, parava. Aos 38, Miguel era o pacificador, o que tinha o riso mais fácil. Mas não havia riso desde a leitura do testamento. Miguel havia recebido a coleção de ferramentas antigas do pai e um presente sentimental, mas dificilmente comparável à propriedade do lago com a qual João contava, ou à casa principal que havia ficado para Sara como a mais velha. A porta da tela abriu novamente. Bom dia, Miguel disse, sua usual cordialidade notadamente ausente. Ele acenou para a cafeteira. Sobrou algum? Fiz um bule fresco, Emília respondeu. Eles se sentaram em silêncio desconfortável, 4 irmãos conectados por sangue e história, mas de repente sentindo-se como estranhos. Sara pensou no envelope pardo em sua bolsa e aquele que o advogado do pai havia entregado a ela em particular após a leitura oficial. Para ser aberto apenas quando vocês 4 estiverem juntos, ele havia dito. Ela ainda não havia contado a nenhum deles sobre isso. A tensão na sala aumentou à medida que o relógio se aproximava do meio-dia. João havia parado de andar de um lado para o outro, mas continuava a verificar o relógio a cada poucos minutos. Emília mexia com sua caneca, girando-a em círculos lentos. Miguel olhava pela janela, seus pensamentos claramente em outro lugar. Exatamente às 12h15, eles ouviram outro carro. Bia sempre chegava precisamente 15 minutos atrasada para tudo e alguns hábitos nunca mudavam. Lá vamos nós, João murmurou baixinho. A mulher que entrou pela porta momentos depois mal se parecia com a irmã que eles se lembravam. Bia sempre foi a mais bonita, com os traços delicados da mãe e a graça fácil. Ela ainda era bonita, mas mais dura de alguma forma, e seu sorriso não chegava aos olhos, e seu aperto de mão era profissional quando os cumprimentou. É bom ver todos vocês, ela disse, colocando sua bolsa de grife no balcão. Ninguém respondeu.
Sara finalmente quebrou o silêncio. Quer um café? Não, obrigada, Bia respondeu, olhando ao redor da cozinha com uma expressão ilegível. Não posso ficar muito tempo. Tenho um voo de volta esta noite. João não conseguiu se conter por mais tempo. Por que você não mandou seu advogado? Teria sido mais fácil do que fingir que se importa com alguma coisa. A expressão de Bia endureceu. Não estou fingindo nada, João. Eu também amava o pai. Você tinha um jeito engraçado de mostrar isso, ele retrucou. Parem com isso, vocês dois, Sara interveio. Não vamos fazer isso. Não hoje. Bia cruzou os braços. Presumo que todos vocês queiram saber o que planejo fazer com a casa do lago. A pergunta pairou no ar como um fio desencapado. Sara podia praticamente sentir a tensão estalando. Vender para o maior lance, João sugeriu amargamente. Bia encontrou seu olhar firmemente. Na verdade, quero saber por que o pai a deixou para mim em primeiro lugar. A pergunta pegou todos de surpresa. Emília se manifestou. O que você quer dizer? Quero dizer, não faz sentido, Bia disse, parecendo genuinamente confusa. Ele sabia o quanto este lugar significava para o João. O quanto as ferramentas significavam para o Miguel. Por que ele machucaria deliberadamente vocês dois assim? Sara sentiu o peso do envelope em sua bolsa. Talvez ele tivesse suas razões. Tipo o quê? Miguel perguntou, manifestando-se pela primeira vez. Castigo? Por quê? Bia balançou a cabeça. Não piso naquela casa do lago há quase uma década. Deve haver algo que estamos perdendo. A sala ficou em silêncio novamente enquanto cada um considerava isso. Lá fora, o cachorro de um vizinho latiu. Um carro passou. A vida continuava, indiferente à sua dor e confusão. Finalmente, Sara pegou sua bolsa. Há algo que preciso mostrar a todos vocês. O advogado do pai me entregou isso depois da leitura. Ela tirou o envelope e o colocou sobre a mesa. Ele disse para abrirmos juntos. 4 pares de olhos fixaram o inofensivo envelope pardo. O que quer que contivesse, Sara sabia que o relacionamento deles como irmãos nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. As fraturas vinham se formando há anos, e a morte do pai e seu testamento enigmático apenas as haviam trazido à tona. Bia foi quem finalmente o pegou. Bem, vamos ver qual é a última surpresa do pai. Os dedos de Bia tremeram ligeiramente enquanto ela quebrava o lacre do envelope. A sala ficou em completo silêncio, ou até a respiração parecia muito alta. Ela puxou vários papéis dobrados e um envelope menor com o leia isso por último escrito na caligrafia inconfundível do pai. É uma carta, Bia disse, desdobrando a primeira página. Ela pigarreou e começou a ler em voz alta. Meus queridos filhos, se vocês estão lendo isso, estão todos juntos novamente, provavelmente confusos e talvez zangados com as decisões que tomei. Quero que entendam o porquê. Bia parou, olhando para seus irmãos. João havia parado de se mexer, seus olhos fixos na carta. Emília enxugou uma lágrima. Miguel se inclinou para a frente, com os cotovelos na mesa. Primeiro, Bia continuou lendo, Sara, deixei a casa da família para você porque você sempre foi a guardiã da nossa história. Você se lembra das histórias que sua avó contava e que o resto de nós esqueceu. Você salvou as receitas de sua mãe quando ninguém mais pensou em fazê-lo. Esta casa contém a alma de nossa família, e eu confio em você para preservá-la. Sara apertou os lábios, lutando contra as lágrimas. Ela estava tão focada em mediar entre seus irmãos que não havia processado sua própria dor. Miguel, minha coleção pode parecer pequena em comparação com uma propriedade, mas aquelas ferramentas construíram tudo o que eu já fiz com minhas mãos. Cada uma tem uma história que você conhece melhor do que ninguém porque trabalhou ao meu lado. Lembra da casinha de pássaros que construímos para sua mãe no inverno em que ela estava doente? O berço para o primeiro filho da Emília? Essas memórias valem mais do que qualquer hectare de terra. Miguel assentiu em silêncio, sua mandíbula tensa de emoção.
João, Bia leu, sua voz suavizando enquanto ela via a postura rígida do irmão. Sei que a casa do lago era o nosso lugar especial. Aquelas pescarias, aquelas conversas ao nascer do sol no cais, estão gravadas em meu coração. Mas, filho, você amarrou seu futuro ao passado. Você usou aquele lugar como desculpa para não construir sua própria vida, esperando um dia para reivindicar o que você pensava que foi prometido. João se afastou da mesa abruptamente, caminhando até a janela de costas para todos. Seus ombros estavam tensos, mas ele não interrompeu. E Bia, ela hesitou, lendo seu próprio nome. Ela respirou fundo e continuou. Minha Bia, que voou tão longe de nós. Todos pensam que você partiu porque não se importava o suficiente. Eu sei a verdade. Você partiu porque se importava demais. A cozinha estava completamente parada. Sara observou o rosto de Bia cuidadosamente, vendo a vulnerabilidade romper o exterior polido de sua irmã pela primeira vez em anos. 10 anos atrás, Bia leu, sua voz quase um sussurro agora, você descobriu algo que despedaçou seu mundo. Você encontrou as cartas entre sua mãe e Ricardo Costa. Emília ofegou. O namorado da faculdade da mamãe? Aquele que morreu naquele acidente. Bia assentiu, continuando a ler. Você soube que Ricardo era na verdade o pai biológico de João, não eu. Você confrontou sua mãe, que implorou para você guardar o segredo dela. E você o fez, Bia. Você carregou esse fardo sozinha. Você se distanciou da família que amava em vez de arriscar revelar a verdade. João se virou da janela, o rosto pálido. O que é isso? Algum tipo de piada doentia? Não é piada, Bia disse, olhando para cima da carta. Mamãe me contou tudo naquela noite antes de eu ir para São Paulo. Ela estava com medo de ter que te contar ela mesma por causa de alguns exames genéticos que o médico recomendou. Prometi a ela que não diria nada. Você sabia disso há 10 anos, a voz de João estava perigosamente baixa. Que o pai, e que o Roberto não era meu pai biológico. Eu prometi à mamãe, Bia repetiu, sua compostura finalmente se desfazendo. Ela morreu 2 semanas depois. Eu não pude. Você não pôde pegar um telefone? Escrever uma carta? Jesus, Bia. João bateu a mão no balcão. Quem te deu o direito de decidir o que eu deveria saber sobre minha própria vida? Sara interveio. João, por favor. Vamos ouvir o resto da carta do pai. Bia enxugou os olhos e encontrou seu lugar novamente. Eu descobri a verdade sozinho apenas depois que sua mãe faleceu. Encontrei os diários dela enquanto arrumava as coisas dela. A essa altura, Bia já havia partido, e eu percebi o porquê. Eu nunca contei a João, talvez isso tenha sido errado da minha parte. Mas ele era meu filho em todos os sentidos que importavam, e eu não queria arriscar perdê-lo também. A sala estava densa com emoções não ditas. Miguel se aproximou de João, sem tocá-lo, mas oferecendo sua presença como apoio. Então tomei essas decisões com um propósito, Bia continuou lendo. Sara, mantenha o coração da nossa família na casa onde nos tornamos uma família. Miguel, use essas ferramentas para construir pontes entre todos vocês quando as palavras falharem. João, estou te libertando de esperar por uma herança que se tornou uma armadilha. E Bia, estou te dando a casa do lago porque é o único lugar que guarda apenas memórias puras para todos nós. Foi comprada depois que João nasceu, depois que sua mãe e eu superamos nossa dor e escolhemos o futuro de nossa família juntos. Bia pegou o envelope menor com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única página e 4 chaves em um chaveiro de couro gasto. A casa do lago não pertence a apenas um de vocês, ela leu. Ela pertence a todos vocês, juntos. A escritura foi modificada para colocá-la em nome de vocês 4, com a condição de que não pode ser vendida a menos que todos vocês concordem por unanimidade. Não estou forçando vocês a compartilharem fins de semana ou feriados e estou dando a vocês um terreno neutro para encontrarem o caminho de volta para serem uma família. Emília estava chorando abertamente agora. Miguel havia se sentado novamente, olhando para as mãos.
João permaneceu junto à janela, suas costas rígidas. Cometi erros, Bia leu, sua voz embargada. Eu deveria ter contado a João a verdade quando descobri. Eu deveria ter procurado a Bia e a deixado saber que ela não precisava nos proteger a todos. Eu deveria ter sido mais atento às dificuldades da Emília e aos sacrifícios do Miguel. Mas amei cada um de vocês com tudo o que tinha. Agora, o resto é com vocês. Todo o meu amor, pai. A cozinha caiu em silêncio, exceto pelos soluços baixos de Emília. Bia dobrou cuidadosamente a carta e a colocou de volta na mesa, ao lado das chaves da casa do lago. Você sabia? João finalmente perguntou, virando-se para Bia. Você sabia sobre a casa do lago antes de hoje? Não, Bia disse. Fiquei tão surpresa quanto você. Vim aqui hoje para dizer a todos que queria transferir a escritura para você. Nunca quis isso. Que conveniente, João disse amargamente. Agora você pode parecer generosa enquanto joga uma bomba em toda a minha identidade. Sara se levantou. Já chega, João. Isso não é culpa da Bia. Não é, ele retrucou. Ela escondeu isso de mim por 10 anos. 10 anos da minha vida baseados em uma mentira. O pai não estava mentindo, Miguel interveio baixinho. Todos se viraram para olhá-lo. Ele raramente se intrometia em discussões familiares, preferindo manter a paz à margem. Sobre a mentira, quero dizer. Do que você está falando? João exigiu. Miguel encontrou o olhar do irmão firmemente. Você tinha 5 anos quando ouvi a mãe e o pai discutindo sobre isso. Eu tinha 8. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Um silêncio pesado preencheu a cozinha enquanto essa nova revelação se instalava. Você também sabia? A voz de João estava oca agora, a raiva dando lugar a algo mais frágil. Todo esse tempo. Eu não entendi o que eles estavam falando então, Miguel explicou. Só que a mamãe estava chorando sobre algo que aconteceu antes de você nascer, e o pai continuava dizendo que não importava, que você era filho dele. Só anos depois eu juntei as peças. Emília olhou entre seus irmãos, perplexa. Então todos sabiam, exceto eu e o João? Eu não sabia até que a mamãe me contou, Bia insistiu. E a essa altura, ela já estava doente. Os médicos tinham acabado de dar o diagnóstico. Sara estendeu a mão para o braço de João, mas ele se afastou. Preciso de um ar, ele murmurou, indo para a porta. A porta da tela bateu atrás dele. Pela janela, eles o observaram caminhar em direção à velha árvore de carvalho na beira da propriedade, a mesma árvore que todos eles haviam escalado quando crianças. Ele parou debaixo dela, as mãos nos bolsos, olhando para os campos além. Alguém deveria ir atrás dele, e Emília perguntou. Não, Sara disse. Dê espaço a ele. Bia afundou em uma cadeira, parecendo exausta. Nunca quis machucá-lo. Nenhum de vocês. Então por que você ficou longe? Emília perguntou, a pergunta que pairava entre eles por anos finalmente dita em voz alta. Mesmo depois que a mamãe morreu. Mesmo depois que você soube que o pai sabia a verdade. Bia fechou os olhos brevemente. Porque eu tinha vergonha. Eu fugi em vez de ficar para ajudar todos vocês a passarem por isso. E quanto mais eu ficava longe, mais difícil era voltar. Miguel puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Bia. Você chegou a conhecê-lo? Ricardo Costa? Ela balançou a cabeça. Ele morreu naquele acidente de carro quando a mamãe ainda estava grávida do João. Foi por isso que ela voltou para o pai e para o Roberto. Ela se corrigiu, a distinção ainda estranha em sua língua. Ele era pai, Miguel disse com firmeza. Para todos nós. DNA não muda isso. Sara pegou os papéis da mesa, dobrando-os cuidadosamente de volta no envelope. Sempre me perguntei por que ele insistia tanto para que todos estivéssemos aqui para a leitura do testamento. Ele sabia que isso viria à tona. Ela olhou para Bia. Ele queria te libertar da sua promessa.
Pela janela, eles podiam ver João sentado agora, suas costas contra a árvore de carvalho. Emília se levantou. Vou ver como ele está. Deixe-me ir, Bia disse, surpreendendo a todos. Por favor. Ninguém se opôs enquanto ela deslizava para fora da porta. Eles a observaram atravessar o quintal, aproximando-se de João cautelosamente. Ele não olhou para cima enquanto ela se sentava ao lado dele, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Você se lembra do que o pai costumava dizer sobre aquela árvore? Miguel perguntou, ainda olhando pela janela. Sara sorriu fracamente. Que suas raízes são mais profundas que nossos problemas. Parece apropriado agora, Miguel respondeu. Dentro da cozinha, os três irmãos restantes sentaram-se em um silêncio que não era mais tão tenso. Emília pegou a carta do pai, lendo partes dela novamente para si mesma. Você acha que é verdade? Ela finalmente perguntou. Que ele deixou a casa do lago para todos nós para nos forçar a permanecer conectados. Parece o pai, Miguel disse. Sempre pensando a longo prazo. Sara pensou em todos os almoços de domingo que o pai havia insistido, mesmo depois que os filhos cresceram e se mudaram. Como ele ligava para cada um deles semanalmente, compartilhando informações sobre a vida dos outros, mantendo-os ligados uns aos outros, mesmo enquanto se afastavam. Ele estava preocupado conosco, ela disse baixinho. Com o que aconteceria conosco sem ele? Lá fora, eles podiam ver Bia conversando, suas mãos se movendo expressivamente. João ainda olhava para o lado, mas também não havia se afastado dela. O que fazemos agora? Emília perguntou. Miguel pegou o chaveiro no centro da mesa. 4 chaves idênticas para a casa do lago. Acho que descobrimos como ser uma família de novo. Ou talvez pela primeira vez. Sara observou enquanto Bia estendia a mão hesitantemente para tocar o ombro de João. Para a surpresa deles, ele não a afastou. Não será fácil, Sara disse. Há muita mágoa entre todos nós. O pai sabia disso, Miguel respondeu. Mas acho que ele também sabia que valíamos o esforço. No quintal, João finalmente se virou para Bia. Eles não conseguiam ouvir as palavras, mas a intensidade da conversa era clara. Anos de segredos e silêncio estavam sendo escavados, dolorosos, mas necessários. Devemos nos juntar a eles? Emília perguntou, observando ansiosamente. Sara balançou a cabeça. Eles precisam desse tempo. Todos nós conversaremos mais tarde. O sol da tarde entrava pelas cortinas amarelas da cozinha, lançando uma luz quente sobre a mesa de carvalho marcada. Emília passou os dedos por uma ranhura particularmente profunda perto de seu lugar. Eu fiz isso, ela disse de repente. Eu tinha 7 anos. O pai estava me ensinando a usar uma faca para cortar legumes, e eu fiquei frustrada e cravei a faca na mesa. Miguel riu baixinho. Lembro. Ele nem ficou bravo. Não, Emília concordou. Ele apenas disse, agora você deixou sua marca na mesa da família. E toda vez que nos sentávamos aqui depois disso, ele tocava aquele ponto e piscava para mim. Sara sentiu um nó na garganta. Ele foi um bom pai. Para todos nós, Miguel acrescentou, com um olhar sugestivo para a janela onde João e Bia ainda conversavam. A cozinha caiu em silêncio novamente, mas era um tipo diferente de silêncio agora, contemplativo em vez de tenso. Sara pensou na casa ao redor deles, cheia de memórias dolorosas e preciosas. Ela pensou na casa do lago, vazia, mas esperando por todos eles. Pela janela, eles viram João se levantar, estendendo a mão para Bia. Ela a pegou, levantando-se. Eles ficaram um de frente para o outro por um longo momento, então João fez algo que nenhum deles esperava e ele puxou Bia para um abraço desajeitado, mas sincero. Emília soltou um pequeno suspiro. Sara sentiu lágrimas nos olhos. Bem, Miguel disse, sua própria voz embargada. Olha só. Enquanto João e Bia caminhavam lentamente de volta para casa, Sara percebeu que o último presente do pai não havia sido propriedade ou posses. Havia sido a verdade, dolorosa, complicada, mas, em última análise, libertadora.
E talvez, apenas talvez, uma segunda chance de ser uma família. A porta da tela rangeu. João entrou primeiro, com os olhos vermelhos, mas a expressão mais calma. Bia o seguiu, parecendo exausta e aliviada. Então, João disse, observando seus irmãos reunidos ao redor da mesa. Alguém quer ir para a casa do lago neste fim de semana? Pela primeira vez desde a morte do pai, um sorriso genuíno cruzou o rosto de Sara. Acho que o pai gostaria. A viagem para a casa do lago foi mais silenciosa do que qualquer um deles esperava. Sara havia se oferecido para dirigir, com Emília no banco do passageiro trocando as estações de rádio sem realmente ouvir nenhuma delas. Miguel e João ocupavam o banco de trás, uma mochila entre eles contendo os poucos itens essenciais que haviam embalado para a pernoite. Bia havia insistido em dirigir separadamente, alegando que precisava de flexibilidade para seu voo de volta, mas Sara suspeitava que sua irmã ainda não estava pronta para um contato prolongado com João. Ao virarem para a estrada de cascalho que levava ao lago, Sara avistou a placa desgastada que o pai havia esculpido décadas atrás, Recanto dos Cardoso. A madeira havia envelhecido, rachada em alguns lugares por anos de invernos rigorosos e verões úmidos, mas as letras permaneciam visíveis, um testemunho da habilidade artesanal do pai. Não acredito que já faz 3 anos que não venho aqui, Emília disse, quebrando o silêncio. 5 para mim, Miguel acrescentou. A última vez foi quando o pai fez aquela grande festa de 70 anos. João não disse nada, seus olhos fixos na paisagem em mudança do lado de fora da janela. À medida que as árvores rareavam, o primeiro vislumbre do lago apareceu e a luz do sol refletindo na superfície da água, criando um brilho que os havia encantado desde a infância. A cabana em si apareceu ao dobrarem a última curva. Não era chique e apenas uma estrutura de 2 andares com uma ampla varanda de frente para a água, cercada por pinheiros. Roberto Cardoso havia construído grande parte dela sozinho, adicionando cômodos à medida que a família crescia, melhorando-a pouco a cada verão. O carro de Bia já estava estacionado na entrada de Cascalho. Eles a encontraram na varanda, com as chaves na mão, olhando para a porta da frente como se não tivesse certeza se devia entrar. Não tinha certeza de qual chave era, ela explicou enquanto se aproximavam, embora Sara suspeitasse que ela estava esperando por eles, sem querer ser a primeira a cruzar a soleira. A prateada com o entalhe, João disse automaticamente. Ele era quem mais frequentemente acompanhava o pai ali nos últimos anos. Bia entregou-lhe o chaveiro sem comentários. Foi um pequeno gesto, mas significativo, e um reconhecimento de sua conexão mais profunda com aquele lugar. A porta rangeu quando João a abriu, revelando um interior que parecia congelado no tempo. O mesmo sofá xadrez que o pai havia se recusado a substituir, apesar das reclamações da mãe sobre seu tecido áspero. A coleção de canecas desparelhadas penduradas em ganchos na cozinha. As fotos de pesca cobrindo uma parede inteira. Cheira igual, Emília disse baixinho. Realmente, uma mistura de pinho, madeira velha e o leve mofo de um lugar fechado por muito tempo. Mas por baixo estava o cheiro da infância deles, de dias chuvosos jogando jogos de tabuleiro, dos panquecas do pai nos domingos de manhã. O pai esteve aqui recentemente, João observou, notando a falta de poeira nas superfícies. Provavelmente veio para fechar para o inverno. Eles se moveram pelos cômodos lentamente, fazendo um inventário de memórias. Miguel parou no suporte de varas de pescar, passando os dedos por uma com a alça rachada. Lembra quando peguei aquele robalo monstro? O pai ficou tão animado que derrubou a caixa de equipamentos no lago. Sara sorriu. A mãe fez vocês dois comerem sanduíches no jantar porque o peixe era para ser nossa refeição. Os quartos ainda estão arrumados da mesma forma, Emília chamou lá de cima. O quarto das meninas tem as camas de solteiro, o quarto dos meninos tem os beliches. Bia estava no centro da sala de estar, parecendo um pouco deslocada com suas roupas caras. Fico com o sofá, ela ofereceu. Não vou ficar muito tempo mesmo. Não, João disse, surpreendendo a todos. O pai queria que todos estivéssemos aqui como família. Você pega a sua cama antiga. Um momento de compreensão passou entre eles, de não perdão, exatamente, mas uma trégua. A tarde passou em atividade tranquila.
Miguel verificou os canos de água e o forno, certificando-se de que tudo estava funcionando. Emília encontrou suprimentos na despensa e começou a preparar um jantar simples. Sara desenterrou uma garrafa empoeirada de uísque do armário do pai, colocando-a na mesa da cozinha junto com 5 copos. Bia foi até o cais, ficando na beira com os braços cruzados. Pela janela, Sara observou enquanto João hesitava, e então a seguiu. Devíamos nos preocupar? Emília perguntou, descascando batatas na pia. Não acho, Sara respondeu. Eles precisam conversar. No cais, Bia e João estavam lado a lado, olhando para a água. A conversa não era visível da casa, mas a linguagem corporal deles dizia muito, e Bia gesticulando enfaticamente, João com as mãos nos bolsos, ambos mantendo uma distância cuidadosa. O pai sabia o que estava fazendo, Miguel disse, juntando-se a Sara na janela. Nos forçando a todos a nos encarar. Você acha que vai funcionar? Ela perguntou. Um fim de semana não pode consertar uma década de distância. Miguel encolheu os ombros. É um começo. Mais do que tínhamos há uma semana. Ao pôr do sol, eles se reuniram ao redor da velha mesa de madeira na varanda, pratos de massa da Emília à frente deles, o uísque da Sara derramado nos copos desparelhados do pai. Por um tempo, eles comeram em silêncio agradável, observando a luz mudar sobre a água. Tenho uma confissão, Bia disse eventualmente, pousando o garfo. Vim aqui uma vez, há uns 5 anos. O pai não sabia. 4 pares de olhos se voltaram para ela surpresos. Era a véspera de Natal. Eu disse a todos que estava presa em São Paulo por causa de uma tempestade de neve, mas na verdade dirigi até aqui. Fiquei sentada no meu carro na garagem por quase 1 hora, observando as luzes nas janelas. Ela girou o copo entre os dedos. Podia ver todos vocês pela janela. Jogando aquele jogo estúpido de mímica que a mamãe sempre insistia. Por que você não entrou? Emília perguntou. Bia balançou a cabeça. Tinha muita vergonha. Muito medo de que todos vocês me odiassem por ter ficado longe por tanto tempo. Não te odiamos, Sara disse gentilmente. Só sentimos sua falta. Senti falta de vocês também, Bia admitiu. Todos vocês. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando pensei que estava fazendo a coisa certa ao ficar longe. Senti falta de ser uma Cardoso. João, que havia ficado em silêncio durante o jantar, finalmente falou. Você nunca deixou de ser uma Cardoso. Sua voz estava rouca de emoção. Nenhum de nós deixou. A simples declaração pairou no ar entre eles, um ramo de oliveira estendido por anos de mágoa. Miguel levantou o copo. Ao pai, ele disse. Por saber o que precisávamos, mesmo quando nós não sabíamos. Ao pai, eles ecoaram, os copos tilintando suavemente na escuridão que se adensava. Mais tarde, enquanto as estrelas apareciam sobre o lago, eles permaneceram na varanda, aquecidos pelo uísque e pelas memórias compartilhadas. Pela primeira vez em anos, eles começaram a conversar e a conversar de verdade sobre suas vidas, suas perdas, seu pai. Fico esperando que ele entre pela porta, Emília admitiu. Com aquele chapéu de pesca ridículo que ele sempre usava. E aquela risada estrondosa, Miguel acrescentou. Você podia ouvi-lo do outro lado do lago. Ele tinha muito orgulho de você, Miguel, João disse inesperadamente. Ele me disse uma vez que você tinha as melhores qualidades dele e nenhuma das piores. Miguel pareceu surpreso. Ele nunca me disse nada parecido. Era o pai, Sara disse. Sempre dizendo a cada um de nós o quanto os outros eram especiais. À medida que a noite se aprofundava ao redor deles, algo mudou sutilmente no espaço entre eles, e não cura exatamente, mas o começo dela. Os primeiros pontos hesitantes em um tecido que havia sido rasgado por muito tempo. A manhã chegou com a luz pálida do sol filtrando-se pelas velhas cortinas xadrez. Sara acordou cedo, a cama desconfortável e o peso das conversas de ontem tornando o sono profundo impossível. Ela desceu as escadas, surpresa ao encontrar Bia já na cozinha, desajeitada com a cafeteira antiga. Precisa de ajuda com essa fera? Sara perguntou, entrando na sala.
Ela tem uma sequência específica para fazê-la funcionar. Bia olhou para cima, um brilho de alívio cruzando seu rosto. Por favor. Estou olhando para ela há 10 minutos. Sara assumiu, movendo-se através do ritual familiar e mexendo o plugue de um jeito específico, apertando o botão 2 vezes e esperando o gorgolejo característico. O pai se recusava a substituir isso. Dizia que cafeteiras novas não tinham personalidade. Ele era teimoso assim, Bia concordou, encostada no balcão. Ela parecia diferente naquela manhã, de cabelo preso em um rabo de cavalo simples, vestindo um suéter grande que Sara reconheceu como um da Emília. A executiva polida de São Paulo havia sido temporariamente deixada de lado. Você dormiu bem? Sara perguntou, pegando as canecas. Não muito, Bia admitiu. Muitos fantasmas. Sara assentiu. Ela entendia perfeitamente. Eles levaram o café para a varanda, embrulhando-se nas colchas desbotadas que sempre estiveram guardadas no baú perto da porta. O lago estava calmo no início da manhã, névoa pairando sobre a água, um par de aves aquáticas flutuando perto da margem. Esqueci como é lindo aqui, Bia disse baixinho. Não muda muito, Sara respondeu. Essa é parte do seu charme. Eles se sentaram em silêncio confortável até que Bia falou novamente. Sinto muito, Sara. Pelo quê? Por deixar você cuidar de tudo. A família, a doença do pai, o funeral e tudo. Sara considerou isso. Não me importei de ser a responsável. Alguém tinha que fazer isso. Mas não deveria ter sido só você, Bia insistiu. Eu deveria ter estado aqui também. Antes que Sara pudesse responder, a porta da tela abriu atrás deles. João surgiu, o cabelo despenteado do sono, os olhos ainda inchados. Café pronto? Ele perguntou de forma rude. Na cafeteira, Sara respondeu. Ele desapareceu de volta para dentro, retornando momentos depois com uma caneca fumegante e outra colcha. Ele se acomodou na terceira cadeira, sem olhar diretamente para nenhum dos dois. Encontrei o diário de pesca do pai no meu quarto, ele disse depois de um tempo. Ele registrava cada pescaria por 30 anos. Data, hora, qual isca usava, até as condições climáticas. Isso é a cara dele, Bia disse cuidadosamente. Sempre o detalhista. João assentiu. A última entrada foi 2 semanas antes de ele morrer. Ele veio para cá sozinho. As implicações disso pairavam entre eles e o pai, sabendo que seu tempo era limitado, fazendo uma última peregrinação ao lugar que mais amava. Queria que ele não estivesse sozinho, Sara disse baixinho. Ele deixou uma nota na margem, João continuou, sua voz rouca. Apenas dizia, pronto para ir. Tudo o que importa está resolvido. Era isso. Suas últimas palavras sobre este lugar. Os três caíram em silêncio, observando a névoa lentamente se levantar do lago enquanto o sol subia. De dentro vinham os sons de movimento, de Miguel e Emília começando o dia. Estava pensando, Bia disse hesitantemente, no que fazer com este lugar daqui para frente. João ficou visivelmente tenso. Não vender, ela esclareceu rapidamente. Quero dizer, como vamos compartilhar? Eu estou em São Paulo, Sara está perto de Curitiba, Miguel está em Belo Horizonte, Emília está em Salvador e estamos espalhados. Sara considerou essa questão prática, grata pela mudança para assuntos logísticos. Poderíamos criar um cronograma. Feriados rotativos, semanas de verão. Posso pegar a primavera, João ofereceu inesperadamente. Para a temporada de pesca. Bia assentiu. Gostaria do outono. As cores sempre foram minhas favoritas. Era uma coisa tão pequena, e essa divisão provisória de estações, e mais representava algo profundo, um compromisso de manter uma conexão, não apenas com este lugar, mas uns com os outros. A porta da tela abriu novamente quando Miguel e Emília se juntaram a eles, carregando suas próprias canecas de café. O que perdemos? Emília perguntou, empoleirada no corrimão da varanda. Estamos falando sobre como compartilhar a casa do lago, Sara explicou. Miguel sorriu. O pai ficaria feliz.
Eles passaram a manhã elaborando um acordo flexível, uma estrutura para o futuro. Miguel se ofereceu para gerenciar as questões de manutenção, usando suas conexões como empreiteiro para reparos. Emília se ofereceu para criar um calendário digital compartilhado para agendamento de visitas. Sara prometeu digitalizar as fotos antigas da família que cobriam as paredes. E o dia de ação de graças? Emília perguntou. Não nos reunimos todos para um feriado há anos. Um breve silêncio caiu enquanto eles consideravam a logística e arranjos de viagem, folgas do trabalho, as complicações práticas de suas vidas separadas. Eu conseguiria conciliar, Bia disse finalmente. Minha equipe pode lidar com as coisas sem mim por alguns dias. Eu também, Miguel acrescentou. O negócio de construção desacelera naquela semana de qualquer forma. Um por um, eles se comprometeram hesitantemente, cada um fazendo ajustes mentais para acomodar essa nova prioridade. Depois do almoço, eles cuidaram de algumas manutenções básicas que haviam sido negligenciadas. João e Miguel consertaram tábuas soltas no cais enquanto Sara e Emília limpavam as calhas. Bia, menos familiarizada com trabalhos físicos, mais ansiosa para contribuir, arrumou o galpão de armazenamento bagunçado, organizando equipamentos de pesca e brinquedos aquáticos. Olhem o que encontrei, ela chamou eventualmente, emergindo com uma caixa de madeira empoeirada. Os outros se reuniram enquanto ela abria, revelando uma coleção de enfeites de cerâmica grosseiramente feitos, e estrelas disformes, anjos desequilibrados, um Papai Noel com uma barba distintamente torta. Nossos enfeites de Natal, Emília exclamou. A mamãe nos fez fazer isso naquele lugar de pintar sua própria cerâmica. Eu devia ter uns 7 anos. Lembro daquele dia, Miguel disse, pegando um floco de neve azul com suas iniciais arranhadas na parte de baixo. O pai derrubou uma prateleira inteira de estatuetas tentando ajudar o João a alcançar a tinta. Eles nos fizeram pagar por cada pedaço quebrado, Sara lembrou, rindo. A mãe ficou tão brava. Eu nem estava lá, Bia percebeu, seu sorriso diminuindo ligeiramente. Eu estava no acampamento de debates naquele verão. Um silêncio constrangedor ameaçou cair, mas João surpreendeu a todos dizendo: Você ganhou o campeonato estadual naquele ano. O pai dirigiu 6 horas para te assistir nas finais. Ele gravou tudo naquela câmera de vídeo enorme que ele tinha. Bia olhou para ele surpresa. Você lembra disso? Claro, João respondeu. Ele nos mostrou quando chegou em casa. Fez a gente assistir 2 vezes porque ele estava muito orgulhoso. Algo mudou na expressão de Bia, de um amolecimento nos olhos, uma liberação da tensão que ela carregava há anos. Enquanto a tarde se transformava em noite, eles se dirigiram para a fogueira na beira da água. Miguel acendeu o fogo enquanto Emília preparava os ingredientes para marshmallows, uma tradição familiar desde a infância. Sentados ao redor das chamas crepitantes, observando as faíscas subirem contra o céu escurecendo, eles começaram a compartilhar histórias, não apenas sobre o pai, mas sobre suas próprias vidas nos anos em que estiveram separados. A luta de Emília com tratamentos de fertilidade. O recente divórcio de Miguel. A promoção que Sara havia recusado para cuidar do pai em seus últimos meses. E você, Bia? Sara perguntou gentilmente. Sabemos tão pouco sobre sua vida em São Paulo. Bia olhou para o fogo. Parece perfeito por fora. Bom emprego, apartamento legal, amigos bem-sucedidos. Ela pausou. Mas é solitário. Eu construí paredes para manter todos de fora, e então me vi presa dentro delas. Você não precisa ficar presa, Emília disse baixinho. Bia assentiu, seus olhos refletindo as chamas dançantes. Estou começando a entender isso. À medida que a escuridão se instalava completamente ao redor deles, o fogo lançando luz quente sobre seus rostos, Sara percebeu algo importante: eles estavam conversando não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Fazendo planos hesitantes. Trocando números de telefone e endereços de e-mail. Criando um grupo de texto da família por insistência de Emília. Pequenos passos. Começos imperfeitos. Mais movimento para frente, no entanto. 6 meses depois, fiel aos seus planos provisórios, o dia de ação de graças os trouxe de volta à casa do lago.
A viagem não foi sem complicações. Uma tempestade de neve havia atrasado o voo de Bia de São Paulo, forçando-a a alugar um carro e dirigir os últimos 100 quilômetros. A filha adolescente de Miguel, Lígia, incluída na reunião por insistência de Sara, havia protestado a viagem inteira, o rosto enterrado no telefone. O marido de Emília, Tomás, encontrando a maioria dos irmãos pela primeira vez, estava visivelmente nervoso sobre se encaixar nessa dinâmica familiar recém-formada. Mas de alguma forma, todos eles conseguiram. A casa do lago parecia diferente no final de novembro. A água havia se tornado cinza-aço sob o céu nublado, e árvores nuas se erguiam como sentinelas ao redor da propriedade. Alguém e João, eles descobriram e havia pendurado luzes brancas no corrimão da varanda e colocado velas elétricas em todas as janelas, criando um brilho quente visível da estrada. Não é exatamente um cenário de filme, Emília brincou enquanto descarregavam as compras do SUV de Sara, mas parece certo de alguma forma. Por dentro, a transformação era mais dramática. Ao longo dos meses desde o primeiro reencontro, cada um deles havia contribuído para a renovação da cabana. Miguel havia substituído o telhado com vazamento e consertado a porta perpetuamente emperrada do alpendre. Emília havia encontrado uma capa para o antigo sofá xadrez do qual o pai se recusava a se desfazer. Sara havia organizado a cozinha, substituindo pratos lascados e utensílios enferrujados, enquanto preservava cuidadosamente a caneca favorita do pai e as receitas manuscritas da mãe. Mesmo Bia, apesar de sua agenda agitada, havia contratado uma empresa local para modernizar o sistema de aquecimento e uma contribuição prática que João havia reconhecido de forma brusca como exatamente o que o lugar precisava. Agora, com uma lareira crepitando na lareira de pedra e o aroma do tradicional recheio de Sara preenchendo a cozinha, a casa do lago parecia viva novamente e diferente de suas memórias de infância, mas acolhedora com novas possibilidades. Não pensei que realmente conseguiríamos, Bia admitiu, ajudando Emília a picar legumes para a salada. Todos nós aqui juntos. O pai ficaria chocado, Emília respondeu com um pequeno sorriso. Agradavelmente chocado, mas ainda assim. Na sala de estar, Miguel e Tomás descobriram um interesse mútuo em cerveja artesanal e estavam conversando profundamente sobre cervejarias locais. Lígia havia abandonado o telefone relutantemente para ajudar João a arrumar a mesa, atraída por seu humor inexpressivo e completo desinteresse em tentar impressionar uma adolescente ranzinza. Sara parou na porta entre a cozinha e a sala de jantar, observando a cena. Não era perfeita e ainda havia momentos de silêncio constrangedor, navegação cuidadosa em torno de tópicos delicados, o flash ocasional de velhas mágoas em momentos desprotegidos. Mas inegavelmente melhor do que o silêncio fraturado dos últimos anos. A refeição em si era uma mistura de tradições e o peru meticulosamente preparado por Sara, os acompanhamentos inovadores de Emília, garrafas de vinho que Bia havia selecionado com sua típica atenção aos detalhes. João havia contribuído com sua famosa torta de nozes com bordo e bourbon, e Miguel havia encontrado a marca obscura favorita do pai de molho de cranberry que exigia visitar 3 lojas especializadas diferentes. Enquanto se reuniam ao redor da mesa e estendida com mesas de cartas desparelhadas para acomodar a todos, Sara notou João um pouco afastado. "Está tudo bem?" ela perguntou baixinho. Ele assentiu, os olhos fixos na cena à frente deles. Só pensando no pai. No que ele diria se pudesse ver isso? Sara seguiu seu olhar para onde Bia estava rindo de algo que Tomás havia dito, sua reserva paulistana completamente ausente, parecendo mais com a irmã que haviam conhecido na infância. "Acho que ele estaria muito feliz." João concordou. Embora ele provavelmente reclamasse que o Miguel cortou o peru todo errado. Eles compartilharam um sorriso diante dessa verdade inegável. O jantar prosseguiu com o caos confortável de reuniões familiares, de pratos passados, conversas sobrepostas, provocações gentis. Quando Emília propôs um brinde ao pai, o breve silêncio não continha constrangimento, apenas lembrança compartilhada. Mais tarde, depois que os pratos foram retirados e a torta servida, Bia pigarreou, chamando a atenção de todos. "Tenho algo para contar a todos vocês", ela disse, sua expressão incomumente nervosa. "Tenho pensado em fazer uma mudança." A mesa ficou em silêncio, todos os olhos nela.
Recebi uma proposta para uma posição no escritório de Curitiba. Vou aceitar. O anúncio pairou no ar por um momento antes que Emília quebrasse o silêncio. Você está voltando para o Sudeste? Bia assentiu. É um movimento lateral profissionalmente, talvez até um passo para trás em alguns aspectos. Mas, e ela hesitou, percebi nos últimos meses que construí uma carreira de sucesso à custa de todo o resto. Estou pronta para um equilíbrio melhor. Curitiba fica a apenas algumas horas daqui, Miguel observou. Isso é parte do apelo, Bia admitiu. Estar mais perto da casa do lago. Mais perto de todos vocês. A conversa que se seguiu foi preenchida com detalhes práticos de mercados imobiliários, empresas de mudança, bairros de Curitiba. Mas sob a logística, corria uma corrente de compreensão. Bia estava escolhendo-os, escolhendo a família, de uma forma que não o fazia há muito tempo. À medida que a noite se aprofundava, eles foram para a varanda, apesar do frio de novembro, agasalhados em casacos e cobertores, passando uma garrafa de uísque entre eles. A lua projetava um caminho prateado sobre a água escura, e em algum lugar na distância, uma coruja chamou. Lembra como o pai costumava nos dizer que era o espírito guardião do lago? Emília disse, sorrindo com a lembrança. Miguel assentiu. E a mãe revirava os olhos por trás dele. Mas ela nunca o contradisse, Sara acrescentou. Ela nos deixava acreditar na magia. Eles caíram em lembranças de seus pais, e não apenas as difíceis verdades que haviam descoberto nos últimos meses, mas as boas memórias que às vezes haviam sido ofuscadas. O jardim lendário da mãe. A terrível voz de canto do pai que nunca o impediu de cantar músicas em viagens de carro. Tenho algo a compartilhar também, João disse durante uma pausa na conversa. Ele estava mais calado do que os outros, processando a notícia de Bia. Tenho feito algumas pesquisas. Sobre Ricardo Costa. O clima mudou, todos de repente alertas. Este era um território que eles haviam evitado em grande parte desde a leitura do Testamento. Que tipo de pesquisa? Sara perguntou cuidadosamente. Eu queria saber mais sobre ele. Sobre meu pai biológico. As palavras vieram mais fáceis agora, meses de ajuste tornando o conceito menos estranho. Não é muito, de recortes de jornal, algumas fotos antigas. Mas eu pensei, e ele hesitou, eu pensei que vocês também gostariam de ver. Ele faz parte da nossa história familiar, mesmo que nenhum de nós soubesse. Bia estendeu a mão e apertou a dele, de um gesto que seria inimaginável 6 meses antes. Eu gostaria. Os outros assentiram em concordância. Talvez amanhã de manhã, João continuou. Trouxe tudo comigo. A simples aceitação de sua proposta, e sem drama, sem reabertura de velhas feridas, pareceu libertar algo em João. Ele relaxou visivelmente, voltando à conversa com maior facilidade. À medida que a meia-noite se aproximava, Tomás e Lígia já haviam ido para a cama, deixando apenas os irmãos na varanda. A garrafa de uísque estava quase vazia, e a conversa havia amolecido em silêncios confortáveis intercalados com observações tranquilas. Tenho pensado na carta do pai, Miguel disse eventualmente. No que ele disse sobre a casa do lago e que ela guardava memórias puras para todos nós. Você acha que isso ainda é verdade? Emília perguntou. Depois de tudo o que aprendemos? Miguel considerou isso. Acho que é mais verdade agora. Enfrentamos as duras verdades. Estamos construindo algo honesto. Sara assentiu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. O último presente do pai não havia sido a propriedade em si, mas a oportunidade que ela proporcionava de um terreno neutro onde eles poderiam se redescobrir, reconstruir conexões que haviam se desgastado quase a ponto de se romperem. No próximo verão, Bia disse, devíamos trazer fotos para adicionar às paredes. Não apenas as antigas, mas as novas também. Nossas vidas agora. Uma linha do tempo visual, Emília concordou. Gostei disso. Eu poderia fazer novas molduras, Miguel ofereceu. Personalizadas para todo mundo. Enquanto continuavam planejando, imaginando futuras reuniões e novas tradições, Sara sentiu uma sensação de acerto tomar conta dela.
O pai dele sabia o que estava fazendo o tempo todo. A herança que mais importava não era a propriedade ou as posses que ele havia distribuído, mas a própria família, danificada, imperfeita, mas em última análise resiliente. As luzes da casa do lago brilhavam contra a escuridão, um farol na margem. Dentro dessas paredes, eles haviam começado o trabalho de reconstrução e de uma família redefinida pela verdade em vez de ligada por segredos. O processo não estava terminado, talvez nunca estivesse completamente terminado. Mas eles haviam começado. Enquanto a conversa se voltava para assuntos práticos, planos para o café da manhã de amanhã, a viagem de volta para casa, horários de trabalho para a próxima semana, Sarah percebeu algo importante. Eles não estavam mais falando apenas sobre curar velhas feridas. Eles estavam falando como uma família com um futuro, fazendo planos que se estendiam além do peso do passado. Ao longe, a coruja chamou novamente e seu guardião do lago, o espírito caprichoso do pai. Sarah sorriu, erguendo o copo em um brinde silencioso ao céu noturno. Eles ficariam bem, essa família desajustada e complicada deles. Diferente de antes, mais forte em alguns aspectos, ainda frágil em outros. Mas avançando juntos. A herança havia sido finalmente reivindicada.